E aí, galera, tudo bem? Então, a missão hoje é a correção da prova da UFF, da UPF 2026-2, prova de inverno. Caracteristicamente, o vestibular de privadas mais concorrido do Rio Grande do Sul, uma prova de 8 questões de dificuldade média, alta ou até mesmo difícil mesmo. Hoje a gente vai fazer uma prova de dificuldade média alta. Conteúdos não muito bem distribuídos, alguns conteúdos clássicos não apareceram. Forçou bastante a interpretação, elementos de coesão, vocabulário, uma boa leitura do texto, figuras de linguagem, ok? Pouca densidade gramatical, mas muito esforço de leitura, compreensão de linguagem conotativa, que a gente está ligado, né? É uma dificuldade que a gente tem e o Enem está aí para mostrar isso. Então vamos imediatamente fazer o share da provinha e vamos começar na seguinte sistemática. Esse é um vídeo de correção, então eu vou supor que tu já fez a prova, que tu já leu os textos, está aí o texto. Eu vou te dar o gabarito sempre da questão e vou procurar explicar no que ela acertou. E eventualmente tem uma questão assim que eu acho que não dá, que tá errado o gabarito, mas são coisas da vida. Também queria salientar um detalhe importante, ó, nesse texto, é um texto, sempre é um texto para todas as questões, tá? Que a gente gosta de lembrar da prova do PF, que é o fato de que o texto normalmente ele é bem recente. Tu está vendo aqui o texto de março de 2026 e na prova de redação, por exemplo, os textos são de abril. Então são assuntos que realmente estão na tona nos noticiários. A primeira, então, vou te dizer qual é o gabarito. Questão 1, o gabarito é a letra C. A questão, ela é de interpretação de texto, tá? E eu acho que ela não tem problema nenhum. Bem antes, pelo contrário, acho que ela está legal. A pergunta é sobre a afirmação correta, porque tem uma nessa prova que vai ser sobre a incorreta, a gente tem que se ligar. O autor diz, o texto diz que o autor lamenta o empobrecimento da língua. Não é empobrecimento da língua, já pode matar aí. É empobrecimento do vocabulário de determinados indivíduos que tentam ostentar com a língua, né? E ele não reconhece que as expressões afetivas e clichês, clichês é uma coisa negativa, então não pode renovar a comunicação. Uma letra B, o cronista defende que o Brasil central da linguagem está em correção gramatical, não é em correção. São novas expressões ostentatórias afetivas. A letra C. O texto critica certos modismos linguísticos por considerar que eles funcionam como marcas de ostentação simbólica, que é a relação do Vorcaro, por exemplo, com um Ciro Nogueira. Então é isso aí mesmo. Que é muito mais é afetado, é exagerado, é desnecessário. Correto? Cobertura C. O autor atribui o universo financeiro. Não, não é só o universo financeiro por causa do Vorcaro, né? E o autor sustenta que o uso de clichês é inevitável em qualquer época. Não, isso ele nunca diz. Ele diz que acontece, mas ele não diz que é em qualquer época, nem que é inevitável, né? E ele avalia negativamente. Então a letra E está bem errada. Se tu marcou a letra E, tu viajou. A 2, a gente vai ter novamente uma questão na base do texto. O gabarito é C. Só a primeira e a última são falsas. O resto é tudo verdadeiro. Vamos ver por quê. Então a primeira já é falsa. E é complicado, né? Esse tipo de questão com tantas alternativas, tu vê que são 6 alternativas, tem que saber muito, tem que combinar também as alternativas para não errar. Ou se tu for bom de leitura, também é fácil daí de eliminá-las, né? Se tu tiver segurança em algumas delas, como é o caso da primeira. Ao mencionar que antes se pretendia parecer intelectual, o texto idealiza esse passado. Não, porque idealizar é se ele falasse bem, ele não fala bem. Ele fala sempre mal, entendeu? Idealizar é quando tu aceitou de uma forma não crítica e gostou, e a gente tá ligado aqui que esse cara não gostou de nada nesse texto aí. Então vamos tirar primeiro. Ao dizer que desconfia de gente de emoção exclamativa, ele revela o cronista o seu ceticismo, a sua descrença da exibição exagerada. É justamente a crítica do texto, né? Essa afetividade ostentatória. Ah, na terceira, que é um pouquinho mais diferente, ó. Na expressão veteranos da música pop, a palavra veteranos assume um valor positivo. Pessoas que sobreviveram, né, que nem os Rolling Stones que ele vai dizendo, ligado à experiência e reconhecimento. Já o adjetivo geriátrico, daí não, né? É geriátrico porque eles estão cantando Street Fighting Man, que é uma música de briga de rua, de juventude e vitalidade, que não tem a ver, então é depreciativo, verdadeiro. Ao afirmar tais clichês, o gratidão, gratiluz, o amigo do peito, beijo no coração, destroça a Liga de Camões,
O Cornice evoca Camões como símbolo da tradição literária da língua portuguesa, quase um argumento de autoridade. E ao fazê-lo, infere que seu leitor reconheça nessa autor uma referência de prestígio, senão não seria argumento de autoridade. A história é a expressão elevada do idioma, que intensifica a crítica, claro, né? Porque tu está destruindo a língua do argumento de autoridade. Certo. O subtítulo, a formação, ostentar empatia e afetividade com a língua, admite uma ambiguidade de leitura. Não é o que o cara queria, mas pode ser, né? Porque pode sugerir a ostentação realizada por meio da língua. Com a língua, também pode ser a mesma coisa que dizer por meio de ou através, expressões que a gente usa para a ideia de meio na intervenção, nos 5 itens da intervenção do Enem. Exatamente a mesma coisa. Efeito compatível com o modo como a crônica problematiza a encenação da empatia. Isso aí, perfeito. Essa é difícil. E agora a última falsa. Ao encerrar a crônica com a interpretação é ou não é, amado leitor, o cronista rompe com a coerência argumentativa do texto, pois abandona a ironia que vinha organizando sua crítica aos clichês e passa a aderir sem distanciamento crítico a esse mesmo repertório linguístico. Nada a ver, não é um clichê afetivo, é ou não é, amado leitor da vida. É uma ironia, entendeu? Com o amado leitor, com o próprio foco dele, que é questionar a qualidade desse tipo de texto, entendeu? Desse tipo de expressão. Então é falsa, né? Ele não rompe com o clichê, ele continua. Ó, ficamos com letra C. Primeira falsa, última falsa, o miolo todo verdadeiro. E agora vamos novamente uma questão a 3 com 5 afirmações. É muita afirmação, cara. Tem nem comparação com provas que nem a da PUC, né? É bem mais. O gabarito da 3, pessoal, é e só 1 e 3 vão ser verdadeiras, e eu acho essa questão questionável, tá? Aqui vai ter conteúdos gramaticais bem variados. Ó, o devido e o da vida viraram marcadores de intensidade dramática e estão de acordo com a norma padrão da concordância verbal, uma vez que o sujeito é composto. É o e o, né? Entendeu? É aquele devido e aquele da vida. Esse o são dois pronomes demonstrativos, na verdade. Então faz um sujeito composto, dois núcleos, e o predicativo tem que concordar. Ok? Perfeita afirmação gramatical. A um está realmente certo. No texto, um sujeito, até mesmo Ciro Nogueira, tudo é possível, é uma grande amizade. As travessões isolam uma noção adjetiva, subordinativa adjetiva, restritiva. Por isso poderão ser substituídos por vírgulas. Cara, os travessões podem ser substituídos por vírgula porque é um elemento intercalado. Mas tu tá maluco. Se tu é meu aluno, tu não assistiu essa aula ainda em junho, agora que a gente está corrigindo essa prova, mas quando tu assistir, tu nunca vai poder errar isso. Nunca. Por 2 razões. Primeiro, para ser oração subordinativa adjetiva tem que ter pronome relativo, e não tem pronome. Aquilo ali é só um elemento intercalado. É uma oração intercalada, mas não é adjetiva, porque adjetiva tem que ter pronome relativo. E se ela fosse restritiva, não teria pontuação. Então isso agora tu já sabe. Se tu errar isso uma vez na vida, daqui pra frente eu passo na rua por ti e vira a cara, não te cumprimento. Oração adjetiva tem pronome relativo e, obrigatoriamente, a restritiva sem vírgula e só a explicativa teria vírgula. Então isso está muito, muito, muito errado. É vergonhosamente errada essa afirmação. Espero que eu tenha sido enfático o suficiente. E a 3, eu acho que o cara vacilou que fez essa questão, porque ele diz assim, ó, como me irrita, e para me dar a razão, a próclise está corretamente empregada. Claro, na primeira ocorrência ela foi favorecida pelo caso exclamativo eu como conjunção. E na segunda, embora a colocação esteja de acordo com a norma, igualmente aceita a forma para dar-me. Da onde? Só se for no português coloquial. Ele teria que dizer coloquial para ter aceita, porque o para é a fim de, a conjunção tem que atrair. Aí o cara vacilou. Só que se tu tirar 3 não tem resposta, né? Entendeu? E as demais vão estar muito mais erradas, né? A língua performática é só uma de uma crônica de segundo, os artigos produzem o mesmo efeito de determinação. Mas como, cara? Se o outro é artigo definido, essa não tem como, rasga, corta, mancha, queima essa 4 aí, é um absurdo, né? Isso nós já vimos na aula de classes gramaticais, módulo 6. E isso num tempo em que a revolução era para ser ostentado, o uso do pretérito perfeito era, permite inferir que para o autor a valorização social da erudição permanece inalterada no presente. Para. Tu já viu essa aula? Módulo 10, verbos. A primeira aula de verbos, termos verbais. Se é pretérito imperfeito, como é que vai continuar no presente? Entendeu? Então,
4 e 5 tu tem que tirar porque elas são muito absurdas. Elas contradizem uma aula que tu viu. Eu falei isso, eu tava na tua frente olhando. Então não dá. Mas a 3 o cara vacilou. A gente vai engolir a 3 para acertar a questão. Ok, Passo Fundo? E tu também. Olha a questão 4 agora, em que a gente tem uma questão. Essa questão aí talvez seja a que mais tenha caído gramática 3, tá? Agora na 4 a gente vai voltar para a figura de linguagem, o gabarito é B. E o cara vai perguntar o que que tu entende por vestir a rigor, tá? Então tu vai ter assim, ó. Houve a moda do nível D, do enquanto cidadão, que com esses linguagens que permitem vestir a rigor quem estivesse a fim de parecer intelectual. Tipo, enfeitar a pessoa, né? Qualificar a pessoa. A expressão destacada vestir a rigor contribui para constituir, construir no texto o sentido que tais usos, ah, o sentido de que tais usos tornavam a linguagem mais precisa e tecnicamente adequada. Não é técnico, não é uma linguagem figurada, e nem mais precisa. Funcionava como ornamento discursivos, destinados a produzir uma imagem socialmente valorizada do falante. É, vestir a rigor, correto? Pelo menos na aparência a pessoa estaria bem vestida, o conteúdo a gente não sabe, essa é a ironia do texto, correto? Eram marcas linguísticas exclusivas de pessoas rigorosamente cultas e eruditas. Não, qualquer um pode dizer isso. Veja o caso do Vorkara, que não me parece culto e erudito. Demonstrava a neutralidade ideológica da língua, não tem nada a ver com ideologia. Ok? Isso é sacanagem, porque a questão do Banco Master é ideologizada, né? Indicava um desaparecimento da oralidade espontânea em favor de um padrão rigorosamente literário. Esse estilo rigor não é literário, é só linguagem conotativa. Nem toda linguagem conotativa é literária e vice-versa, né? O gabarito, então, da 4 é B. Aí vamos na 5, que é uma questão de classes. Sempre cai classes, quase toda prova boa pede. Todo vestibular bom de português sabe que é legal perguntar classe porque as pessoas vacilam, ok? Então, na 5 gabarito é Dinamarca. 3, 5 e 6 vão estar corretas. 3, 5 e 6. Vamos ver. Olha a primeira que diz: isso num tempo em que a erudição era algo a ser ostentado. A locução em que retoma tempo. É verdade ou não é? É um tempo no qual. É verdade. O que retoma, então ele é pronome relativo. E tu acabou de me ouvir vociferando contra as pessoas que não sabem que isso tem um pronome relativo, que é igual a qual a oração é adjetiva e não subordinada temporal. Então, aquele em que. O cara tá brincando contigo aqui, né? Tá achando que tu não é inteligente. Se tu botou um em que ali, no qual pronome adjetivo, pronome relativo, sem vírgula, essa é a oração adjetiva restritiva que o cara acabou de te enganar antes. Não vai cair de novo, né? Ora, por favor. Então tá errado a primeira. Na segunda, como eu desconfio dessa gente emoção. O nexo como estabelece uma relação de comparação. Não, 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 não. Para realmente estabelecer a comparação, ele tem que estar entre duas orações e normalmente um verbo está subentendido. Estuda como nós, por exemplo. Não é o caso ali, isso é uma frase isolada. Errada dois. Em rima que escreve fino, mas eis que vi. O nexo introduz uma oração, uma oposição ou quebra de expectativa, isso aí. Esse é o mais adversativo, né? Lembra que tem o mais aditivo, mas daí ele tem que ser não só, mas também não é o caso aí. Certa 2, certa 3, tá? A 4. Eis que exprime valor conclusivo. Não, não é igual, portanto. Eis que é tipo, de repente, subitamente, e tem valor adverbial, ok? Então aí tá errado. A 5, lá estava ele. O lá não se limita a apontar um espaço físico determinado e contribui para destacar no texto a aparição. É esse lá, assim, ó, lá vai ele, no sentido de nos chamar a atenção, bastante coloquial, mas dá para aceitar, né? Até porque não vai ter 13 e 6, ok? E a 5, nossa, foi a 5 a 6. Poucos espetáculos hoje são mais subliminarmente ridículos, poucos é pronome definido. Cara, olha aqui, ó, a gente vai complementar esse conteúdo de classe, mas tu já viu isso? Pouco, quando varia, não é advérbio de intensidade, se foi o que tu pensou. É pronome definido, que acompanha, nesse caso, espetáculos. Está no masculino plural, então não pode ser advérbio, correto? Pouco e muito tem essa peculiaridade. Sem variar, são advérbios. Variando, são pronomes indefinidos. Ficamos então com a letra D, né? 3, 5 e 6. Maravilha? Vamos na 6. Olha só. A 6, o gabarito é A. Aqui, ó, vai dar 1 e 3, ok? Vamos ver o que que vai acontecer.
E essa questão talvez tenha sido uma das que mais me perguntaram, porque figuras de linguagem, matéria que a gente não, no meio do ano a gente não tenha, não terá visto ainda, né? E sobretudo por causa da dois, vamos ver. Botar o coração para fora é uma metáfora, pois a expressão substitui a simples ideia de demonstrar os sentimentos por uma imagem mais intensa e teatralizada de exteriorizações de afetos, que reforça a crítica ao sentimentalismo ostensivo. Coração para fora é expor emoções, né? Então é claramente uma metáfora mesmo. Dá para tranquilamente confiar. Lembra que é uma comparação, né? Emoções para fora é como sentimentos exteriorizados, tá? Agora, avesso do avesso, piscando no cenário, não é catacrese. Catacrese é uma figura bem específica, na situação em que um vocábulo adquiriu outro sentido pela ausência de um mais adequado. Adquiriu outro sentido pela ausência de um mais adequado, tipo braço da cadeira, pé da mesa, bico do fogão, asa da xícara, correto? Tem nada a ver com avesso do avesso. Errada a dois. Então, um certo a dois errado. Até mesmo, articulado no comentário, tudo é possível. Constrói uma ironia que tensiona a relação positiva de grande amizade, sinônimo que no caso mencionado, tal positividade sua especialmente improvável e risível. A gente tem que saber quem é o Ciro Nogueira, que é o parceiro de corrupção, até agora, pelo que as apurações indicam, não tem ninguém condenado, isso é apenas um indicativo, quando eu estou gravando esse vídeo, né, junho de 2026, de que haveria uma parceria de corrupção entre os dois, então seria até mesmo, porque, pô, até o cara que é corrupto pode ter uma grande amizade. Segundo o ponto de vista desse autor e da prova, porque a prova está dando três como correta. Então, se não conhecia a história do Vorkari, do Ciro Nogueira do noticiário, ficava difícil de fazer mesmo. Então, daí a culpa não é tua. A 4 agrega um desvalor ao idioma, ocorre um paradoxo, pois a associação entre agregar de sentido positivo não é sempre positivo, tu entendeu? E o substantivo desvalor no sentido negativo produz uma contradição insolúvel no interior, não é insolúvel, tu entendeu? Talvez até a contradição o cara quisesse, que agregar é mais positivo do que negativo, né? Mas não é insolúvel e também é plenamente compreensível, né? Destroça a Liga de Camões, a linha 28, há uma hipérbole. Há uma hipérbole, pois o cronista exagera em sentido literal a destruição material da língua portuguesa, mas não é material, né? Tipo, é imaterial, é no sentido, porque as palavras continuam ali, podem ser reaproveitadas, elas não sumiram, não desapareceram, a língua não se extinguiu, correto? Então, ficamos com apenas um e 3 das 6, que vai dar da letra A, beleza? 7, penúltima questão. Agora a gente está numa questão de vocabulário bem boa essa questão. Se alguém, claro, não sei se tu que acertou 8, vai estar conferindo esse vídeo aqui. Talvez só tu que não tenha ido muito bem esteja assistindo, mas mesmo se foi bem, se acertou 6, que é um bom resultado, tu tem que notar que essa prova, acho que ela tem um nível médio alto, entendeu? Tipo, nível médio que eu digo assim, é muito constante. Então, tu tem que saber bastante. Então, se tu foi bem nessa prova, tu foi bem mesmo, mandou bem mesmo, né? Esse é um caso aqui, ó, por exemplo, eu quero saber qual é que tá errada, tá? O gabarito vai ser B, tá? Na 7. Lá estava ele, palavrado novo rico, a forma do rico está de acordo com a ortografia, né? Porque é um, tipo, uma palavra que muda o novo de sentido. Eu não quero dizer apenas que é o novo rico, né? A gente diz novo rico no sentido de pessoa que ostenta. É novo rico, mas ostentador. Esse repérgo contribui para associar esse modo de falar a uma ostentação socialmente vulgar. Perfeito. Na B. Ao afirmar que antes vendia CDBs bichados, agora especula na profundidade afetiva, o cronista produz contraste temporal antes e agora, que opõe duas práticas igualmente valorizadas, a financeira e a verbal, tratada como formas legítimas de atuação social. Tá maluco? Não tem nada de igualmente valorizadas, são desvalorizadas completamente, tu entendeu? Tá errada porque o cara não valoriza, ele desvaloriza. Olha, ser malandro na construção de golpes, malandro e golpes não apenas nomeiam elementos do enunciado, porque são substantivos, né? O malandro e o golpe, mas também orientam negativamente a leitura do sujeito mencionado. Pô, o cara é malandro e aplica golpe, claro, né? Reforçando, conforme o ponto de vista assumido pelo cronista, a desqualificação ética, malandro e golpista, né? Mais perfeito impossível na letra C, na letra D.
Ao afirmar, tenta jogar nas 11, expressar sensibilidade com maneirismo verbal de época, o Corinthians recorre a uma expressão idiomática, jogar nas 11, ser polivalente, saber tudo. Em uma chave de origem futebolística para sugerir uma chave irônica que o banqueiro procura atuar em todas as frentes. Esse é o sentido. Inclusive na encenação verbal da empatia. Isso aí. E o maneirismo verbal, que é o exagero, né? Associado pelo português performático, o exagero, desloca a crítica para o plano da linguagem, claro, né? Isso tudo que nós lemos. Uma vez que o problema central apontado pelo cronista não é a gramática normativa em si, claro que não tem nada a ver com a gramática, mas a autopromoção afetiva. Muito bem escrito, cara. Tipo, parabéns, tu foi bem, tu entendeu, tu se sentiu seguro, muito, muito, muitos parabéns aí, foi muito bem. E a 8, pessoal, o gabarito é E, a 2 e a 6 erradas. Essa questão é uma questão de aspas, mas o que que pedem as aspas, na real? Que tu saiba conduzir, tu entendeu? A ideia do enunciado, a ideia do texto, entendeu? A ideia é tu ah, saber ler esse emprego de aspas, porque ele vai ter variações, tá? Então, nós vamos ficar aqui com Equador, né? 2 e 6 erradas. Por quê? Na primeira, nível D, enquanto cidadão, as aspas limitam expressões mencionadas como objeto de comentário linguístico. É o que a gente chama de uso metalinguístico. As expressões a nível D, enquanto cidadão, eles são exemplos do texto, eles não estão no transcorrer do texto. São, como ele diz, o objeto do comentário. Então é o texto falando sobre questões, sobre expressões, uso metalinguístico, que vai dar o mesmo das 5, tá? Quando eu chegar lá, eu retorno para te lembrar. Ah, e sustentar a nota. As aspas sinalizam o intertítulo da própria crônica, não é? Empregado para sinalizar a passagem de comentário inicial do remix sobre para o núcleo temático do texto, nada a ver. Então, é o nome do livro do cara, entendeu? Olha lá se tu não te lembrava. Tá erradíssimo. 3, a passagem. Poucos espetáculos da vida moderna são mais sublimamente ridículos que os geriátricos Stones tocando Street Fighting Man. As aspas duplas delimitam a reprodução do enunciado. É uma citação do livro, né? O cara tirou do livro e botou aqui, então tá perfeito. Em Street Fighting Man, na linha 11, as aspas simples destacam o título de uma canção mencionada no interior de uma citação estabelecendo essa, essa canção com muita intertextualidade. Como já havia as aspas grandes duplas, tu coloca uma para saber que aquilo ali também é um título, que é uma citação de outro texto. Ok? Duas aspas, aspas duplas fora, aspas simples dentro, para dizer que é uma citação dentro de uma citação. Perfeito. Isso acontece toda hora em textos, artigos, por exemplo, textos científicos, tá? Certa 4. Em usos como de vida, da vida, gratidão, obrigado, as aspas ajudam a destacar formas linguísticas tomadas como exemplo objeto de avaliação. Exatamente a mesma afirmação da um. É uma reescrita, é uma paráfrase, é o uso metalinguístico das aspas. E o que vai estar errado nas 6? Em todas as ocorrências de aspas, elas exercem a mesma função, qual seja de demarcar texto de discurso direto. Bom, se essa 6 estivesse certa, pensa bem, né, cara? Tu que é vestibulando experiente, deve ter feito mais prova do que eu até na vida, né? Duvido. De português, não. Se a 6 estivesse certa, tu teria que. ah, daria para ser 6 e 2 porque a 2 seria certa, né? Mas não tá, né? Porque não é tudo discurso direto, tá? Então ficamos com 2 e 6 erradas, justamente. O gabarito vai dar Equador. Beleza? Eu espero que tenha gostado da prova, espero que tenha ido bem, espero que tenha gostado do vídeo também. E qualquer coisa na dúvida, me chama. Aí, valeu, abraço.